Então vamos lá, vamos ler Mateus 1, os versos 22 e 23, depois a gente pula para o capítulo 2. Podemos, amados? Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 1, versos 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Agora vamos lá para Mateus capítulo de número 2. Vamos ler do 1 até o verso de número 12. Só dá uma passadinha rapidinho. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente, vimos isso aqui, né? Chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, repita comigo: mestres da lei. Grava isso. Perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia. Quem estava aqui no começo do culto, eu li Miqueias 5:2, onde dizia, o profeta Miqueias profetizava que em Belém da Judéia viria o Salvador, viria o Messias. E aqui está os magos que quando foram interrogados, os mestres quando foram interrogados, porque os magos tinham vindo adorar ao Senhor, Herodes pergunta: onde que está para nascer isso? Quando é que vai acontecer? E eles vão e respondem, os mestres respondem o que Miqueias havia profetizado, porque os mestres da lei conheciam a lei. Então eles respondem para o rei Herodes: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Palavra do Senhor. Amados e amadas, a gente hoje sofre um processo de uma enxurrada, uma catarata de informações. Inventaram esse negócio chamado internet. Tem um cara lá que é o pai de quase todo mundo que quer aprender alguma coisa, um cara chamado Google. Você coloca ali, esse cara te dá um montão de coisas, tanto coisas corretas, certas, como um montão de furada também. Mas inventaram isso, e por causa disso, são inúmeras as informações que nós encontramos, e às vezes sobre o mesmo tema. E não é diferente quando a gente vai falar sobre Natal, sobre o nascimento do Senhor Jesus. E hoje, quando ia se aproximando aí o dia 25, o que tinha de gente nas discussões, que dia 25 de dezembro não é o dia que Jesus nasceu, que dia 25 de dezembro é o dia de uma festa pagã. E aí eu tenho um amigo que eu fui pastor dele, e ele me enviava um montão de coisas sobre o Deus Sol, o Deus Mitra, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele.
E eu nunca o questiono, porque quem me conhece aqui sabe que eu não entro em nenhum debate por rede social. Para mim, todas as discussões, quer seja futebol, teológica, tem que ser cara a cara, olho no olho, principalmente se tiver um cafezinho quentinho, pode me chamar que a gente conversa o dia todo. E ele me mandava um montão de coisas e eu nunca o repudiei, nunca falei nada. E aí eu quero falar um pouco sobre isso. De fato, sempre no dia 25 de dezembro, na época do Império Romano, que é a época que Jesus Cristo nasceu, o rei, o Deus que se reverenciava, era o Deus Mitra, ou mais conhecido hoje em dia como Deus Sol. Era o Deus que era o Deus dos escravos. E a história, na lenda que eles criam, era a história de que esse rei, esse Deus, ele venceu o touro, que o touro significava as bestas. Então todos os soldados criam que adorando esse Deus, eles venceriam as bestas, os inimigos, e aí teriam vitória. Então no dia 25, eles adoravam esse 25 de dezembro, esse Deus Mitra, ou o Deus Sol. Isso foi durando até o século IV, quando no ano 316, como o imperador Constantino, sendo rei de Roma, sendo imperador de Roma, ele diz que se converte. E aqui a igreja tem ouvido falar sempre isso, eu digo ele diz, porque o cara que se converte, como vai ser batizado na noite, só vai ser batizado na noite anterior à sua morte. Por que ele não foi batizado antes? Mas aí eu vou te contar o contexto, principalmente se você vai ler a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo vai mostrar que muita gente da alta sociedade, muita gente de posição alta, muita gente de din-din, estava se convertendo ao Evangelho, estava crendo no Senhor Jesus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E por outro lado, além desse povo da alta sociedade, do dinheiro, do poder aquisitivo, está se convertendo, Constantino via que quanto mais ele matava os cristãos, mais cristãos apareciam. Quanto mais ele perseguia, mais cristãos surgia. Então ele diz que se converteu, e aí ele se torna o dono daquele povo que, como vocês já ouviram inúmeras vezes, era chamado o povo do caminho. Se você vai ler Atos dos Apóstolos, não existia um cristianismo, existia o povo do caminho. Quando chega em Atos 16, eles são chamados de cristãos, isso é, imitadores de Cristo, mas não havia um cristianismo. O cristianismo só vai existir com Constantino, que ele começa a dizer que a igreja do Senhor Jesus, o povo do caminho, é agora a igreja oficial de Roma. E aí ele vai pegar no povo cristão e coloca o ismo, e vira o cristianismo. Agora não é mais o povo do caminho, o povo que vive Jesus na vida, lá fora, no bate-papo, numa pelada, entre os amigos, no trabalho. O povo deixa de ser esse povo que vive Deus, porque ama Jesus, porque crê em Jesus, e passa a ser o povo da religião. A mãe de Constantino, a Helena, ela começa a fazer um montão de igrejas, e uma delas é a que a gente mais conhece. Qual é a igreja católica que a gente mais conhece no mundo? Onde está o Papa? É a igreja que a gente mais conhece lá na Itália, onde tem lá o ourozinho nas bicas, uma fortuna tremenda. E ela começa a criar igrejas. Aí o povo que é amigo, ou então que quer ser amigo do imperador, começa a dizer que também está se convertendo. E aí a conversão, em vez de ser uma conversão de fato por alguém que encontrou Jesus, que foi impactado pelo amor de Deus, que teve a revelação, grava essa palavra, a revelação do Espírito, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Essa conversão que é causada por Deus, pelo esse amor de Deus que vem aos nossos corações, deixou de ser uma realidade. Por quê? Começou o povo a entrar na igreja, não mais por causa da conversão, mas porque o imperador se converteu, então também me converto. No nosso dia não é muito diferente não, gente. Tem um montão de gente que fala que se converteu só porque quer ganhar algum tipo de bênção. Tem um montão de gente que fala que se converteu só porque quer orar a um Deus que pode realizar sonhos e desejos. Mas nunca é conversão, nunca. Mas estou falando desse povo. Nesse povo nunca é conversão de alguém que creu em Jesus Cristo e pode chamar Jesus
vive para Ele, não guia mais seus próprios passos, mas sempre consulta a Deus para que os seus passos sejam guiados por Deus, porque Ele cumpre o que está em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E esse povo é o povo da conversão. O povo que não é da conversão é o povo que faz um monte de barulho, é o povo que reclama de tudo, é o povo que sempre quer receber, quase nunca está pronto a dar, não compreendeu que foi chamado para ser servo e não para ser dono da cocada preta. Mas aí acontece isso com Constantino e o povo vem vindo atrás. E aí, em essa época, Constantino, no ano de 354, ele pega a data de 25 de dezembro, para poder acabar, esmagar a festa pagã e mostrar que Jesus Cristo que tem que ser adorado. Ele então idealiza que o dia de comemorar o nascimento do Senhor Jesus será dia 25 de dezembro. Isso aconteceu no ano 354 da nossa era, dessa época que a gente está vivendo. E aí você fala, pastor, então como que funciona esse negócio? Meu amado, minha amada, aqueles que querem buscar chifre na cabeça de cavalo sempre encontram, não é assim? Tem gente que gosta de arrumar barulho, faz sentido figurado, meu amor. Tem gente que gosta de arrumar problema, tem gente que gosta de fazer barulho, né? Tem gente que consegue arrumar dor de cabeça num montão de coisa. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós aqui estávamos falando, e a Bíblia disse isso, estávamos ensinando, que 3 magos, 3 sábios, eles foram direcionados por uma estrela. Não foi isso que nós falamos? Foi, amados? Mentira. No lugar da Bíblia está escrito que foram 3. A gente fala que foi 3 porque existem 3 presentes. Poderia ser 5, poderiam ser 6, poderiam ser 2, que 2 é plural, só não tinha como ser 1. A gente, porque existem 3 presentes, a gente compreende que cada um deu um presente, então eram 3. E se tivesse gente lá que foi e não tinha como dar presente? E se eles entenderam, e eu vou explicar isso hoje, que cada um daquele presente tem um significado, tem um simbolismo, por isso que eles deram. Se você lembra, um dos presentes é uma erva amarga, porque significava o sofrimento que Jesus Cristo passaria. Eu não vou falar dos outros porque a intenção hoje não é essa, mas a Bíblia só fala que são os magos. E na verdade, e eu vou explicar isso para vocês, hoje quando a gente pega a ciência, a gente estuda astrologia e qual é a outra? Astrologia e astronomia. Qual é a diferença? A astrologia estuda os astros. E a astronomia? As estrelas. Por quê? A astrologia tem a ver com o pessoal lá do horóscopo. E por aí vai. É a parte levada por misticismo. É a parte levada por um caso, que eu sou neto de uma mulher que se dizia mãe de santo. É a parte do pessoal da macumba, da bruxaria, do pessoal que se inclina para esse lado. E hoje a gente tem as divisões. Mas na época de Jesus, não existia isso. Na época de Jesus, os sábios, esses chamados sábios, na Bíblia a tradução está como mago, eram os caras que entendiam tanto da astrologia como da astronomia. Eram os dois, eles tinham essa mesma função. Repara uma coisa para a gente. Quantas das vezes, esse ano que está acabando, você foi lá fora e olhou as estrelas, e olhou a lua? Quantas vezes? A gente perdeu esse negócio de contemplar a criação de Deus, de olhar essa coisa linda que Deus faz. Esses homens, eles já eram sensíveis para isso. Vou dar um outro exemplo. Quem aqui é da antiga vai saber disso. O pessoal da antiga, quando via algum tipo de rosa, de planta muito bonita, se encantava com ela. Não estou falando que hoje em dia não tem, mas é muito raro a gente hoje se encantar com uma planta. A gente se encanta com um telefone que seja da última geração. A gente se encanta com um carrão. A gente não consegue mais se encantar com a natureza, com a criação de Deus.
esses homens eram homens que eram sensíveis àquilo que Deus havia criado. Então eles estavam sempre focados nessas coisas. Quem aí gosta de estudar, vocês podem buscar lá, vocês vão ver como, antes da matemática ser a matemática que a gente conhece, como vocês vão descobrir que a equação do segundo grau dos egípcios, essas coisas o pessoal já fazia há muitos anos, antes de ela virar aquilo que a gente tem como equação, como fórmula no hoje em dia. Os caras já sabiam de matemática, as pessoas já dissecavam o ser humano antes da época de Jesus Cristo. E aí a gente hoje fica embasbacado quando com um montão de instrumento queria um montão de coisas. O pessoal já fazia isso, mas era uma época que o ser humano era mais sensível à vida, era mais sensível ao toque de Deus, era mais sensível à revelação de Deus. E é isso que eu quero falar. Escuta só, eram 3 sábios, 3 magos, e eles foram seguir uma estrela. Aqui a gente distribuiu um montão de estrelinha. Me dá uma estrela dessa aí, rapidinho, eu vou devolver. Eu prometo, filho. Qual é a única estrela que se move? Fala comigo, gente. Tem como seguir a estrela cadente? Não, é assim. Acabou, por isso que o nome é dele. Então, como esses caras seguiram uma coisa que não se move? A Bíblia está dizendo que eles seguiram uma estrela. Mas a estrela fica paradona. Nós nos movemos. Então, como eles seguiram uma estrela? E aí eu vou falar o que eu creio. Esses homens, eles estavam sempre focados no que acontecia no céu. Né? Por isso que eles tinham juntos deles essas 2 ciências que nós hoje diferenciamos. E eu creio que eles olharam para o céu e alguma coisa de diferente eles viram. E o Espírito de Deus falou no coração deles. E agora compreendam uma coisa. A Bíblia fala, em Mateus 16, que a gente só consegue crer em Jesus, compreender que Jesus é real, Ele é verdadeiro, através da revelação. Atos 16, Jesus está caminhando com os discípulos. E Ele pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E os discípulos falam, um dizem que é profeta, outros dizem que é Jeremias, que é isso e aquilo outro. E aí ele pergunta aos discípulos, pergunta para os próprios discípulos: e vocês? O que vocês dizem? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: muito bem, Barjonas, que não foi nem carne nem o sangue que tu revelou, mas sim o meu Pai que está nos céus. Revelação de Cristo só vem pelo Espírito, não é uma ciência exata, é revelação. Repita comigo: revelação. Por isso que o que aconteceu no coração desses homens não foi a ciência, não foi a astrologia, não foi a astronomia, foi a revelação do Espírito de algo diferente que eles viram e eles foram atrás. E nessa caminhada deles atrás, eles encontram Jesus Cristo, eles encontram aquele que a revelação que eles tiveram mostraram que era real. Agora, nesse caminho, escuta por favor, gente, eles não eram mestres, eles não eram teólogos, eles eram homens do campo, não é isso? Eles cuidavam das ovelhinhas lá, eles eram homens do campo. Mas aí a revelação de Jesus fala no coração deles, e eles sabem que é Jesus, mesmo não conhecendo a letra, mesmo sendo teólogo. E aí eles caminham. Chega lá com Herodes. Herodes manda chamar os teólogos, manda chamar os mestres. E Herodes pergunta para eles: onde está escrito que o Salvador nasceria? Olha só, gente. Rose, pode vir aqui, Herodes. Deixa eu explorar. Vem cá. Não vou falar para cá, não. Todo mundo vai te ver, né? Imagina aqui, gente, tem uma cubilância na igreja metodista em Curitiba. Aleluia, amém? Aí eu chego para Rose está no caminho, e falo: Rose, onde fica a igreja metodista em Curitiba? O que você vai me responder? Aí eu falo para ela: muito obrigado, eu vou para a festa. E Rose continua lá, sabendo onde é a festa, sabendo o endereço, e ela continua lá. Obrigado, nem eu, né? E ela continua lá. Escuta só, vem os magos, vem os sábios, que não sabem a letra,
tiver a revelação de Deus. Pergunta para quem sabe a letra, para quem sabe o endereço, sabe aonde que vai nascer. Os caras vão, os magos, os sábios vão, e os mestres continuam parados no mesmo lugar. Você saber que Jesus nasceu, você saber que tem os loucos que dizem aleluia, glória a Deus, você frequentar até esse lugar, mas não saber como encontrá-lo, ou não querer encontrá-lo, não significa nada. Não adianta a gente comemorar dia 25 de dezembro dizendo que Jesus Cristo nasceu, sabendo mais ou menos como foi, e teu coração não se abrir para que ele nasça dentro do teu coração. Não adianta você saber todos os costumes da religião e ainda assim não ir de encontro a Cristo, isso não muda nada. E olha o que acontece. Esses magos que vão, não vão por causa da letra, eles vão pela revelação e eles querem encontrar a Jesus. E olha como é o processo. Eles encontram aquele que eles sabem que é o Salvador. Eles sabem que é o Messias. Eles sabem que é aquele que está prometido em Isaías 7, Isaías 9, Isaías 49, Miqueias 5:2, o Salmo 139, o Salmo 69 e por aí vai. Eles sabem que eles encontraram esse prometido. E aí, o que acontece com a gente? Vem, raciocina comigo, eu vou terminar em 5 minutinhos. O que acontece com a gente? Eu vou e encontrei o Messias, que normalmente a gente faz. A gente pode, essa vez, até fazer esse se ajoelhar e dizer: Senhor, tu és maravilhoso, mas meu Pai, eu preciso disso. Espera aí, acabou a lista, não, aguenta. Eu preciso disso, aguenta Jesus, eu estou na metade. Eu preciso disso. Olha esses sábios que tiveram a revelação de Jesus Cristo no coração, que foram impactados pela certeza que o Messias nasceu, que Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, veio, que o Libertador chegou. Olha a diferença deles. Eles caminham mais ou menos, vão dizer os historiadores, mais ou menos 60 quilômetros caminhando. E eles chegam lá, eles não querem receber, porque o maior prêmio já está ali, a maior bênção já está ali, a maior vitória já veio, que é o Salvador. E o que eles querem é dar. Aqui eu te dou. O que Deus quer de você é a tua vida, é o teu coração, porque o maior presente, o maior prêmio, Deus deu, amando a você de tal maneira que Deus, Jesus Cristo, o homem, o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, se encarnou, nasceu num lugar pobre, cheio de mosquito. A gente veio daqui, caraca, onde que vai nascer o rei? Gente, eu queria que vocês conseguissem compreender o que está no meu coração. Você vai atrás de um Salvador pela revelação de Deus, um Salvador que viria da raiz da vida, aquele que é rei. Onde tu acha que tu vai encontrar essa pessoa, esse rei? No palácio. Parece que não é isso que você pensa. A profecia toda vem dizendo que vai nascer da raiz da vida. Ali era quem? O rei. Você fala: Deus revelou no meu coração, eu vou atrás dele, vou encontrar num lugar bacana. Meu amado, é cabrito de um lado, é cocô de outro, é mosquito para tudo quanto é lado. Imagina o cheirinho do perfume ali, que bacana, né? Os caras não estão muito preocupados onde está. Eles sabem que eles querem encontrar quem está. Meu pai, a gente bota tanta desculpa para vir adorar a Deus. Está muito quente, não tem ar-condicionado, está com muita chuva. Os caras não querem saber o cheiro que está ali. Eles querem encontrar o bom perfume de Cristo, que é o perfume da salvação, é da nova vida em abundância, porque o Filho amado, o prometido, ele nasceu para salvar todo o perdido, para resgatar aquele que é pecador e está preso nas trevas. Os outros que sabiam o endereço, talvez continuasse lá com Herodes, né? Está lá com o imperador, está lá com o rei. Qual é o cara? Vou colar aqui com ele. O que o senhor quiser saber, rei? Cola comigo que eu sei a escritura todinha, vou te falar tudo. Bom, contra aqueles que não eram guiados por leis, por regras, nem tampouco por interesse, deixaram o coração ser levado para encontrar o Salvador. Vocês que nos visitam, talvez vocês tenham ouvido aqui por causa do filho, do tio, do papagaio, do filho que vai se batizar hoje, vai receber hoje. Eu não sei o motivo que te trouxe aqui,
Mas eu quero te dizer, meu desejo é que você encontre Jesus hoje. É 25 de dezembro no mundo todo. E no mundo todo, querendo ou não, é tipo que Jesus Cristo nasceu. E aí o pessoal fala, mas é uma festa pagã. Eu falo, mas não pode ser pagã para você. Para mim, é um dia que a gente para anunciar que Jesus Cristo nasceu. O Salvador veio. É claro que ele não nasceu só hoje. O processo é inverso. Ele não nasce um dia, ele tem que nascer todos os dias em nós. É de glória em glória, é de graça em graça. Todo dia ele tem que me encher, ele tem que me transformar, ele tem que tomar conta de mim todos os dias. Mas se a gente vai dizer para a sociedade que existe um dia, rasga a boca e diga que Jesus nasceu. Mas não saiba só o dia, não saiba só o endereço da igreja metodista. Abre o teu coração e se entregue a Ele. Deixa que a revelação do Espírito te convença que só Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Isso não tem a ver com a letra, isso tem a ver com a revelação. A letra ela ajuda isso, a letra ela faz isso com que isso tenha mais dureza em termos de concretitude, isso fica mais firme. Mas o que te faz crer nisso é você deixar o Espírito que está aqui nessa noite te convencer. Porque se você não deixa, tu continua lá no imperador. Pode comer bem pra caramba, porque tu está coladão com ele. Pode ser como a maioria das pessoas pensam hoje, né? Encontrei Jesus e me dei bem. Né? Tu pode pensar montando dessas coisas assim. Você vai até encontrar, vai frequentar alguns lugares bons porque está colado ali com o imperador. Mas não vai ter um encontro que transforma o pecado. Não vai ter um encontro que perdoa pecados. Não vai ter um perdão, um encontro que te dá paz. Não vai ter um encontro que te dá a vida eterna. Porque quando você fechar os olhos aqui, vai abrir a nova Jerusalém junto com Ele. Porque em João 14, quando Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele também diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Mas eu voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele virá, porque Ele quer buscar a vida eterna. E como o Velho Testamento diz que Ele viria, nasceria em Belém da Judá, de uma virgem, e isso aconteceu. As outras coisas que Ele prometeu, não tenho dúvida, acontecerão também. E essas outras coisas são: aquele que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Aquele que tem os meus mandamentos, se guardá-lo, vivê-lo dentro do seu coração, mas como uma prática de vida, vai me encontrar naquele grande dia. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso vai acontecer. Saiba que Jesus nasceu. Eu desejo que você não comemore só no dia 25. Comemore no dia 26, 27, 28, até o dia que Ele voltar. Por isso a Bíblia vai dizer em João 4 que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque não tem a ver com dia, não tem a ver com lugar, é o tempo todo. Mas se a gente pode num dia só, porque a sociedade está movida para isso, anunciar que Ele nasceu, escolher esse dia, o dia 25, né? E vocês que nos visitam, me perdoam, mas capeta, a gente vai passar por cima, que eu vou anunciar que o nosso Senhor nasceu, vive e reina para todos sempre. E por isso estamos aqui nessa noite. Por isso que fizemos essa cantata e essa apresentação, para dizer que Ele veio numa virgem de mais ou menos 16 anos, nasceu numa extremaria. Foi alcançado primeiramente por aqueles que tinham o coração aberto para a revelação de Deus. Não perca a sensibilidade. Deixa Deus falar contigo. Aprenda de novo a contemplar as maravilhas da criação do Senhor. Deus se revela, diz a palavra em Romanos, através da natureza. Ele fala, e que tem ouvidos ouça. Mas que em nome de Jesus Cristo você possa vir em encontro dele, como esses sábios foram, como um dia eu fui. Porque antes de nós amarmos, Ele nos amou primeiro. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.